O homem resolveu de novo, Lianco encheu os bolsos e deu a lógica. Ganhamos o clássico em casa. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo aqui no canal. Hoje analisando Cruzeiro 0, Atlético 2 pelo Campeonato Mineiro. Ontem, domingão, no Mineirão, resultado que deixou o Galo numa condição bem mais tranquila, agora sim, pensando na classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Antes de a gente começar a análise, peço aquela moral de sempre. Deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes, o link está na descrição. Considere se tornar sócio do canal clicando no botão Seja Membro aí embaixo e se tiver aparecendo o botão Hypar, clica nele também porque ajuda a gente demais, combinado? Bom, vamos lá, antes da gente falar do jogo em si, né, eu falei na abertura desse vídeo que o Galo ganhou o clássico em casa. É claro que o Galo era visitante na partida, a torcida era dos caras, mas o Mineirão é a nossa casa também, gente. Eu até brinquei ali, corrigindo ali um tweet do Rubens Menin depois do jogo. Ele falou, clássico, vitória importante no clássico, fora de casa. Eu coloquei correção, em casa. O Mineirão sempre vai ser a casa do Galo, gente. O Mineirão é um estádio do estado de Minas Gerais. É um estádio onde o Atlético conquistou todos os seus grandes títulos recentemente. O Libertadores foi lá, a final. O Brasileiro de 21 foi lá, a Copa do Brasil foi lá, as duas. Então, não existe isso de ser visitante no Mineirão. O Atlético tem também o Mineirão como sua casa. Claro que o nosso estádio próprio é a Arena MRV e tenho certeza que a gente vai ter uma temporada feliz na Arena esse ano. Estou apostando muito nesse time jogando no tapetinho ali da Arena que está sendo instalado, mas o Mineirão é a casa do Galo e vai ser para sempre. Então, vitória em casa por isso. Teve até um colega de imprensa ontem, cruzeirense, que antes do jogo veio brincar comigo. Vocês vieram visitar a gente hoje? Eu falei, não, eu tenho a chave também, né? O estádio é do Galo tanto quanto é do Cruzeiro, né? Só na cabeça deles que não, então... como é bom ganhar no Mineirão, ganhar clássico no Mineirão é uma delícia, e com a torcida só deles também tem um gostinho especial. Claro que faz falta a massa, né? Imagina se tivesse 50% esse jogo ontem, ou até 10% da torcida do Galo, a festa que seria. Infelizmente não tinha, mas é sempre bom de toda forma. O Galo foi para o jogo com a mesma escalação da partida contra o Atlético. A grande dúvida pré-jogo era a presença ou não do Coelho, né? O Coelho teve uma entorse ali no tornozelo justamente contra o time de São João del Rei, dias antes do clássico, mas deu tempo, foi para o jogo. Claro, parabenizar aqui o departamento médico do Atlético, que conseguiu liberar o argentino a tempo do clássico. Então o Galo foi para campo com o Everson no gol, Natanael cada vez mais titular na direita, vamos falar bastante sobre ele aqui. A zaga com o Lianco, um dos protagonistas do clássico, e Júnior Alonso, Guilherme Arana na esquerda, Alan Franco, né, se consolidando como esse primeiro volante do time, Gabriel Menino como o segundo homem, Rubens e Scarpa ali na meiuca, Coelho e Hulk. Esse era o time do Galo, né, para enfrentar o Cruzeiro. O desenho tático do time no início não foi aquele 4-4-2 que a gente estava vendo com mais frequência com o Cuca. O time começou numa espécie de 4-1-4-1 ali, linha de 4 normal, o Alan Franco à frente da defesa como o primeiro homem, né, como 5, o primeiro volante ali, e aí 4 jogadores por trás do Hulk, sendo que o Coelho começou bem aberto pela direita, e não como um segundo atacante, como vinha acontecendo tanto com ele quanto com o Júnior Santos. Então era o Coelho bem aberto na direita, o Rubens bem aberto lá na esquerda, e mais por dentro, Menino e Scarpa, o Hulk um pouco mais centralizado como centroavante. Franco de volante, gostei muito mais uma vez, achei que fez ótimo jogo de novo. Algumas análises aqui para trás, né, algumas edições para trás do Cabeça Fria, eu trazia essa dúvida. Será, né, que o Franco de primeiro homem vai funcionar? Acho que por ali eu prefiro o Vera, mas ele tá queimando minha língua. Tá jogando muito bem, fez mais um ótimo jogo por ali. Claro que dá para melhorar um pouco mais a saída de bola, mas é um cara que, né, defensivamente é muito seguro. Não à toa o Atlético tem um desempenho defensivo espetacular nesse início de temporada. Em 6 jogos do time principal com o Cuca, o time sofreu um gol, né? Trabalho também do Franco, claro, do sistema defensivo inteiro, do Everson, que fez uma defesaça, a gente vai falar sobre ele, mas o Franco tá muito bem ali como camisa 5. O jogo começou com aquele climinha de clássico, né? Logo aos 2 minutos teve um lance perto da bandeirinha de escanteio que o menino estava tentando ali ganhar espaço ou manter a bola no ataque do Galo, e o lateral Kaique do Cruzeiro chega isolando o menino. Um lance bobo ali do jogador do Cruzeiro, porque ele estava cercado por 2 marcadores, mas é aquilo, né, para chamar a torcida e tal. Os caras estavam inflamados, eles estão engasgados com o Atlético, não tem jeito.
né? O Galo é o atual pentacampeão mineiro, eles sabiam que se ganhassem do Galo ontem, o Atlético provavelmente não classificaria para a semifinal, então tem toda aquela carga que vem de anos já. Então começou com aquele climinha, né, típico de clássico, um pouco menos do que a gente viu lá nos Estados Unidos. Lá foi só pancadaria, nada de futebol. Ontem teve bastante coisa interessante do jogo também, mas aquele clima de sempre, né? Pensando do ponto de vista da estratégia do Galo para atacar, né, desde o 11 contra 11, qual que era a ideia? A ideia era atrair o Cruzeiro, né, no nosso setor de construção, para abrir campo e explorar as costas desses jogadores. Então o Atlético iniciava o jogo ali com uma construção com 2 jogadores, que na verdade era uma construção com 3, com o Everson, né? Ele até fala sobre isso na Zona Mista. Aliás, a Zona Mista tá muito legal, tá? Quem não assistiu ainda, recomendo, tá publicado aí no canal, várias entrevistas, Zona Mista bem completa. O Galo fazia uma construção com 3, sendo o Everson e os 2 zagueiros já espetavam os laterais um pouco mais à frente. Então era na prática, vamos lá, um 2-4-3-1, né, para construir. 2 que na verdade eram 3, porque tinha o Everson, né, tocando bola ali atrás, os 2 zagueiros, Lianco e Alonso, e o goleiro, para tentar atrair um pouco mais o Cruzeiro. Essa linha de 4 com os 2 volantes mais os 2 laterais, né, o Natanael e o Arana. Mais à frente você tinha Coelho, Scarpa e Rubens, e aí o Hulk. Então 2-4-3-1 ali, que era justamente para isso, para você atrair o Cruzeiro, né, conseguir quebrar essa primeira linha de marcação e achar algum espaço. Se você usa o goleiro nessa construção, e a gente tem essa vantagem, porque temos um goleiro para isso, ao contrário do rival, com todo respeito ao Cássio, ele não tem qualidade com a bola nos pés. Aliás, ontem deu um presente numa reposição com os pés, enfim, a gente tem. Então, na prática, né, no jogo com bola, na construção, é meio que 11 contra 10, mesmo quando são 11 contra 11 dentro do campo, porque o Everson faz essa saída com muita tranquilidade. Então essa era basicamente a ideia do Galo no início do jogo, para atrair o Cruzeiro e explorar esse espaço deixado nas costas da marcação. No 11 contra 11 o jogo era equilibrado, viu o Atlético ligeiramente superior no início ali nos 11 contra 11, mas era um jogo equilibrado, é verdade. Uma bola longa para o Hulk que entrou, uma outra transição ali do Galo que funcionou, uma outra triangulação especialmente pela esquerda, explorando as costas do William, lateral do Cruzeiro, né, que é um ponto fraco desse time do Cruzeiro. A gente já observa isso desde o ano passado. A final da Sul-Americana, por exemplo, quando eles perderam para o Racing, foi bola longa nas costas do William quase que o tempo inteiro. Acho que eles tomaram 2 gols assim, ou 3, não lembro. Então o Atlético estava usando bem aquele espaço ali, triangulando, mas ainda faltava aquela chance com um pouco mais de perigo. Teve uma jogada aos 14 que eu gostei, até anotei para mencionar aqui, que foi um cabeceio do Alonso no segundo pau. Nem foi de perigo não, ele cabeceou, o Cássio fez uma defesa segura, mas que traz algo que eu já venho falando aqui, que eu gosto muito de observar, que é a jogada ensaiada. É uma jogada quase certeza que de escanteio, o Galo bate o escanteio curto e o Alonso no início da jogada tá lá no meio da área. E aí assim que a bola é cobrada do escanteio curto, ele movimenta e vai buscar o segundo pau. E aí a bola é cruzada no segundo pau, buscando ali o Alonso, ele cabeceia e o Cássio faz uma boa defesa. Não foi um lance de grande perigo, mas é um lance que indica que o Atlético está treinando essas jogadas trabalhadas, né, ensaiadas. Não é algo intuitivo dele, do nada, vou pro segundo pau aqui, sair do meio da área pro segundo pau. É uma jogada claramente ensaiada ali, não deu resultado ainda em gol, mas vai dar em algum momento. É essencial, gente. Bola parada hoje em dia ganha jogo, ganha campeonato, e o Atlético tem que ter isso, e que bom, né, que tá na cara que o Cuca tá trabalhando esse tipo de jogada. Do lado do Cruzeiro, para mim, quem mais levava algum perigo ou tentava alguma coisa era o Dudu, porque o Matheus Pereira muitíssimo bem marcado, não arrumou nada, não apareceu no jogo. O Gabriel muito menos, até a expulsão era um mero coadjuvante no jogo, com exceção do lance que ele finaliza, né, para a defesa do Everson, e finalizou mal, né? Se ele finaliza bem aquela bola, não tinha goleiro que faria a defesa. E o Dudu, cara, ele tem muita qualidade, a gente conhece, um jogador rápido, forte, que tem drible, só que ele foi também anulado pelo Natanael. O Natanael jogou demais mais uma vez, né? Numa marcação mais individual. Eu fiz a brincadeira ontem lá no Instagram com aquela montagem do Lianco esvaziando os bolsos, né? Quando chega em casa, então tirando lá a chave do carro, a carteira, e o Gabigol e o Dudu. Porque, né, teve também um lance ou outro aqui do Lianco com o Dudu. Aliás, eles discutiram no lance lá do pisão, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, na verdade, quem mais marcou o Dudu durante o jogo foi o Natanael, e muito bem. Lateral extremamente maduro para a idade que tem. Lateral convencional no sentido de postura dentro do campo, eu já falei sobre isso aqui. Lateral de corredor, dá opção na linha de fundo, recompõe muito bem, muito firme na marcação. Você vê que ele não é um cara muito forte, mas ele sabe se posicionar muito bem e ele é muito rápido.
Então ele tá sempre na cola ali do jogador que ele tá marcando. Mais uma partidaça do Natanael, a entrevista dele na zona mista também é muito legal. Então temos que destacar aqui o ótimo lateral que o Galo encontrou e, aliás, é justo que a gente elogie, né, o clube nessa contratação. A gente e a imprensa e a torcida como um todo sempre critica, pô, cadê o departamento de análise do clube, né? Cadê as contratações efetivas? Cadê um jogador mais barato, mas que chegue e jogue muito bem? O Natanael é um ótimo achado, não é um cara caríssimo, não é um cara que vem de um clube gigante, né, para ser muito caro, que o Galo teve que fazer um super esforço para contratar, e é um jogador que chegou jovem, com potencial de revenda, com potencial de evolução, e assumiu a titularidade, então tá jogando muito. Então os parabéns, claro, à diretoria de futebol, ao Siga, né? A gente critica quando vão mal, mas tem que elogiar quando vão bem. O Natanael foi uma baita contratação, né? Tem uma galera, os mais cornetas aí, que vinham falando, pô, o Galo não teve contratação nessa janela, só teve, quer dizer, não teve reforço, teve só contratação. Reforço não teve ninguém, então o Natanael é um reforço. O nível da lateral direito do Atlético de 24 para 25 melhorou com a chegada dele. Natanael e Saravia, a gente está bem servido na posição, na minha avaliação. Em outras posições ainda falta, né? Faltam jogadores, faltam contratações, eu concordo, mas na lateral está bem resolvido. Né, temos dois bons jogadores, o Natanael muito bem, tenho gostado muito, e o Saravia é um bom jogador também para brigarem por posição aí ao longo da temporada. Aos 19 tem a única chance clara do rival no jogo, que é aquela bola nas costas do Arana, lá do lado esquerdo da nossa defesa, lado direito do ataque deles. O Arana ainda não está, especialmente defensivamente, no melhor momento dele, pode melhorar, e quando eu digo que ele pode melhorar, não significa dizer que ele tá mal, é porque o Arana, num nível bom, não é o suficiente pela bola que ele joga. A gente sabe o baita lateral que ele é. Não fez um mau jogo, mas defensivamente achei ele um pouco menos seguro do que o Natanael do outro lado, e o Arana é craque de bola, é o melhor lateral esquerdo do Brasil quando ele tá no prime dele. Então tem margem para evolução sim, tenho certeza que ela virá. Essa bola entra nas costas dele lá pelo lado esquerdo da nossa defesa, e aí o Alonso também vacila no lance, né? O Alonso, dos jogadores do Atlético individualmente, para mim, foi um dos que estiveram abaixo, assim, né? Nesse lance, ele fica marcando a bola entra nas costas do Arana, como eu disse, e ela vem cruzada, e o Gabriel faz o movimento nas costas do Alonso, e o Alonso tá marcando a bola aqui, e a bola entra, né, nos pés do Gabriel, dentro da pequena área praticamente, ou realmente dentro da pequena área, não sei exatamente o lugar da finalização, e o Everson faz uma boa defesa, é o que eu falei. Se ele pega naquela bola mais em cheio, mais forte, cheirando mais, podia ter 3 Everson no gol que a bola entraria, né? E então o Alonso pode também ficar um pouco mais atento. Esse lance eu achei que ele deu uma vacilada, teve uma bola lá no meio que ele errou um passe e ele é obrigado a fazer a falta e toma o cartão amarelo, acabou que, né, não fez falta pelas circunstâncias do jogo, depois ele acabou saindo no intervalo e o Cuca recompõe, a gente vai explicar essa substituição já já, mas achei o Alonso um pouquinho abaixo, né, dos demais, especialmente do setor defensivo, assim. Eu acho que o lado direito da defesa do Galo hoje tá mais seguro do que o lado esquerdo. Então, Lianco e Natanael tá mais sólido do que Alonso e Arana. São dois bons jogadores. O Arana, excelente. O Alonso acho um bom zagueiro. Tenho certeza que podem evoluir, mas achei que nesse lance teve um pouquinho de vacilo dos dois ali, especialmente do Alonso, que ficou marcando a bola e deixou a bola entrar pro Gabriel, e o Everson fez mais uma defesaça. O Everson começa a temporada de 2025 num nível muito parecido com o nível do fim de 2024, pegando demais entre os principais goleiros do Brasil, sem dúvida nenhuma, e depois foi muito importante também. Aliás, depois não, desde o início do jogo, com a bola nos pés, né? Iniciando a construção, achando o passe de média distância, quebrando a bola certinho no pé do meia para gerar lances de transição para o Atlético. Enfim, mais uma partida impecável do Everson, os parabéns também a ele. Mesmo antes da expulsão, tá? O Atlético estava muito encaixadinho defensivamente, cara. Com exceção desse lance do Gabriel, né, o Atlético não tinha muito perigo, assim. O Galo tinha um pouco mais a bola e um pouco mais de construção criativa do que o Cruzeiro. Teve um lance ali que o Dudu rouba uma bola no meio de campo, tenta levar e finalizar de fora, que não dá em nada, mas o Galo era ligeiramente, como eu disse, melhor no jogo. E ali aos 27, 28 mais ou menos, acontece o lance da expulsão do Gabriel. Eu vou aproveitar que eu vou falar sobre isso aqui e vou falar sobre os dois lances de uma vez, que foram polêmicas aí de arbitragem, que pra mim não tem polêmica nenhuma. Foram dois lances bem óbvios, na minha opinião, né? A expulsão, cara,
sinceramente, falar alguma coisa desse lance é loucura, né? Um jogador, né, dá a cotovelada clara, nítida, com força no rosto do adversário, um lance óbvio para expulsão. Uma criança de 5 anos enxerga que isso é lance para vermelho. É um lance que, beleza, o árbitro tem que cuidar de muita coisa dentro do campo, às vezes ele não consegue ver na hora que acontece, o VAR tem obrigação de chamar, olha, Felipe, né, que era o Felipe Fernandes de Lima, o árbitro, teve uma cotovelada no rosto do zagueiro, vai lá ver, ele viu, confesso que eu nem entendi muito a demora do Felipe no VAR. Não foi uma demora absurda também não, mas eu falei, velho, o que será que ele tá vendo, né? Fiquei pensando, porque é um lance que em uma câmera você vê que é pra expulsão, você bate o olho, beleza. O cara lascou uma cotovelada na cara do zagueiro adversário, é expulsão. Mas beleza, ok, voltou lá, tirou o amarelo, expulsou perfeitamente. E eu nem tinha visto, pra ser sincero, o lance do Dudu com o Lianco, né? Do pisão. Eu vi os dois discutindo, mas eu achei que era uma, né, discussão por uma dividida normal. Depois, no intervalo do jogo, né, que eu tava no Mineirão, mas eu tava com um monitorzinho ali vendo a transmissão, no intervalo que eu fui ver o lance, a câmera fechada ali do pisão. E já na primeira vez que eu vi, me pareceu muito óbvio que o Dudu vira o braço na hora do pisão do Lianco. Instantaneamente antes do Lianco pisar, o Dudu muda a posição do braço. Se o Dudu fez isso de propósito pro Lianco pisar nele para tentar cavar uma expulsão ou não, eu não sei. Acho que não, acho que foi acidental, porque reparem, o Dudu, depois do lance, não vai desesperado no Felipe, árbitro, pedir o vermelho, falar, ele me pisou e dá show, nada disso acontece. Ele fica puto com o Lianco, chama ele de babaca, o Lianco fala pra ele, é claro, né? Ele fala, você mudou o braço, você colocou o braço embaixo. Eles têm esse diálogo, o Dudu xinga ele e a vida segue. Então, assim, não acho que o Dudu foi malandro, esperto o suficiente para mudar o braço, né, prevendo que o Leão ia pisar ali para ele pisar. Mas isso eu não acho, não consigo cravar. Agora, eu tenho certeza absoluta, porque a imagem é muito clara, qualquer coisa diferente disso é brigar com a imagem, que o Lianco não foi ali para pisar no Dudu. Ele já está no movimento para pisar naquele espaço ali antes, né, claramente era um espaço só de grama. Gente, é muito óbvio, assim, eu tô falando aqui porque gerou alguma discussão e tal, mas a imagem é muito óbvia, muito clara. Eu fiquei assustado quando eu vi, por exemplo, o PC de Oliveira, né, comentarista de arbitragem da Globo, foi um árbitro importante, árbitro FIFA, falando que era lance para expulsão, porque a imagem é óbvia que o cara ia pisar no chão, ele tava pulando o corpo do Dudu, e na hora que ele ia pisar, o cara puxa o braço e ele pisa em cima, um lance obviamente, claramente acidental. Que bom que a maioria viu isso, eu vi vários comentaristas de arbitragem falando sobre o assunto, eu acho que só o PC foi o único que eu vi dizendo que era lance para vermelho. Aliás, acho que no programa do Sport TV que ele disse isso, até os colegas de bancada discordaram, né? Mas ele, claro, é autoridade no tema ali e tal, beleza. Mas, assim, todos os outros que eu vi disseram que... Eu vi o Gaciba falando sobre o lance e eu até consigo entender, cara. O Gaciba falou, pô, não é uma agressão, claramente não é. Ele não quis pisar no braço do Dudu, mas vai lá, pela força, sem querer pisou. Se o juiz desse um amarelo, eu conseguiria entender. Olha, foi sem querer, você estava querendo pular o cara, mas infelizmente você pisou no braço dele e tal, toma amarelo. Ok, passa batido. Não acho justo, tá? Eu acho que o melhor dos mundos, o mais correto, é realmente não dar nada, porque foi um acidente de trabalho, né? Mas, beleza, um amarelo eu entendo. Agora, vermelho nesse lance não existe. Não existe, a imagem é clara e qualquer pessoa que fala o contrário disso, infelizmente, está brigando com a imagem. A imagem é muito cristalina e a decisão da arbitragem foi perfeita, né? O juiz não viu em campo e o VAR não tem que chamar, porque não é um lance para vermelho. Obviamente não é um lance para vermelho. E aí, depois do jogo, cara, rola aquela entrevista vergonhosa, com todo respeito, do Alexandre Matos, né? Eu assisti depois, eu tava lá no Mineirão, tava na sala de coletiva do lado. O Mineirão tem 2 salas de coletiva, uma do lado da outra. Uma tava pro Cruzeiro, que era o mandante, a do lado tava pro Galo, eu tava lá pra entrevistar o Cuca. E aí depois eu fui ver, cara, o Matos questionando o estado do cara do VAR. Porque ele é de Curitiba e o treinador do adversário é de Curitiba. Aí acabou o mundo, né? A partir de agora a gente vai ter que olhar, vamos lá, Campeonato Brasileiro, aí vai ter um jogo Galo e Corinthians, sei lá, Galo e Santos. Aí você tem que olhar quem que é o VAR, tem que olhar qual que é o estado natal do treinador do time adversário. Não, mas o VAR é do estado natal do treinador, vai que eles são amigos de infância. Ou então, não, mas não é do treinador, mas é do presidente. O presidente nasceu em Brasília, o árbitro é de Brasília hoje. Gente, pelo amor de Deus. Isso é assim, beira o ridículo. Beira não, é ridículo esse tipo de discurso, né? Acabou o planeta. Essa coisa de, não confiamos na arbitragem mineira, exigimos arbitragem de fora no clássico, beleza. Esse discurso é um discurso normal para um time que perde o clássico e se sente prejudicado. Nesse caso não foi, tá?
A arbitragem não mudou, não impactou no resultado do jogo, porque foi bem nos lances capitais, mas é um tipo de discurso que eu entendo. O Atlético já adotou isso em alguns momentos, queremos arbitragem de fora, beleza. Agora, esse argumento de o VAR era de Curitiba e o Cuca é de Curitiba foi uma das coisas mais ridículas que eu vi em toda a minha vida, como argumento de um clube para chorar um lance de arbitragem. Então, nada a mudar sobre as decisões de arbitragem nos dois lances, foram lances bem simples, inclusive, e a arbitragem tomou a decisão correta, tanto na expulsão do Gabigol, evidentemente, quanto na não expulsão do Lianco, evidentemente também. São dois lances muito óbvios, mas infelizmente tem gente querendo brigar com a imagem. E aí é aquilo, né? O Gabriel Barbosa é expulso num lance totalmente infantil, né? O Lianco entrou na mente dele, claramente o Lianco dá uma pisadinha e segura um pouco o passe, porque ele via que o Gabigol ia chegar, e o Gabriel larga o cotovelo, é expulso. E eu fiquei me perguntando, será que o Fabrício Bruno, né, experiente zagueiro do Cruzeiro, deu ali conselhos de maturidade pro colega dele de clube, né, o Gabriel? Porque lá nos Estados Unidos ele foi dar entrevista dizendo que, né, num tom professoral ali ao Lianco, né, querendo ensinar o Lianco, porque não precisa disso, ele vai aprender como se fosse o zagueiro mais experiente do mundo. Fico curioso se no intervalo do jogo ele chegou, Gabriel, vamos lá, deixa eu te ensinar aqui, você não pode dar uma cotovelada no amiguinho. Imagino que não tenha acontecido, mas fiquei com essa curiosidade, né? Se alguém tiver a informação, depois me conta. E aí não tem jeito, cara, na hora que o Atlético passa a ter um jogador a mais, né, vem instantaneamente a final da Libertadores na cabeça. Não tem como não pensar. Me desculpa, a gente conversando ali, né, na tribuna de imprensa, aí, o Hugo, que trabalha comigo, mais alguns colegas ali, pessoas que a gente sabe que são atleticanas, mas estão ali da imprensa trabalhando. A gente, meu Deus do céu, agora é que a gente vai ver, né, se o filme vai se repetir ou se vai acontecer alguma coisa diferente. Só que tem duas diferenças. Primeiro, a diferença da qualidade do adversário é óbvia, né? O Botafogo é muito melhor do que o Cruzeiro. E a diferença no treinador, né? Vocês sabem que eu defendi o Milito em vários momentos na temporada de 2024, mas na final da Libertadores ele foi muito mal. O time adversário teve um jogador expulso e ele ficou congelado, paralisado, não fez nada. O Cuca no primeiro momento não mexe. E eu fiquei ansioso para ver ele mexendo logo, ou fazendo alguma coisa, ou chamando alguém para conversar, que eu falei, velho, é exatamente o mesmo cenário. O jogo estava razoavelmente equilibrado, os caras tiveram um jogador expulso, no caso do Botafogo nem teve muito como o jogo estar equilibrado antes, porque foi com segundos, né? Mas enfim. Os caras tava 0-0, os caras tiveram um jogador expulso e o treinador tem que fazer alguma coisa. E o Cuca não fez nada nesse finalzinho do primeiro tempo. Quando o Galo não teve grandes chances de gol, mesmo com um a mais, teve algum chute de fora, aqui e ali, uma tentativa de cruzamento que o Rubens foi lá tentar um cabeceio que também não rolou. Mas assim, o Cruzeiro conseguiu razoavelmente segurar a onda nesse fim de primeiro tempo, sem sofrer tanto, assim, sem sofrer chances claras, e o Cuca não fez nada nessa reta final de primeiro tempo. E ele explica na coletiva que ele quis deixar para o intervalo, porque se ele mexe ali do jeito que ele queria mexer, com bola rolando, ele tinha medo dos caras não entenderem exatamente o que ele queria, porque não foi uma substituição convencional. Ele tirou um zagueiro para colocar um ponta, né, no intervalo do jogo, tirou o Alonso para colocar o Palácios. Então o Cuca explica isso e eu acho que faz sentido que ele esperou o intervalo para fazer a mudança. E qual que foi a mudança? Ele tirou o Alonso, o único amarelado do setor defensivo do Galo, para colocar o Palácios. E, cara, no primeiro momento você bate o olho na escalação e fala assim, né? Nessa mudança você fala, que substituição ousada, né? O cara tirou um zagueiro e tal, para colocar mais um jogador de ataque. Mas na verdade, o que aconteceu? Quando o Cruzeiro tem o Gabriel expulso, o treinador do Cruzeiro faz um 5-3-1 e deixa só o Matheus Pereira mais solto para atacar. Então, realmente, o Cruzeiro passou a ter um volume insignificante de ofensivo, né? Um volume insignificante ofensivo. Depois da expulsão, eram 5 jogadores na primeira linha, 3 na segunda e só o Matheus Pereira sobrando. Não precisa ter 2 zagueiros em campo com seu adversário num 5-3-1 com um a menos. Eles naturalmente vão baixar a linha e vão jogar por uma bola de transição, por uma bola né, uma jogada de bola parada, uma bola alta, enfim. Não tinha necessidade realmente. Então o Cuca fez certinho. O que ele fez? Tirou o Alonso, botou o Palácios, fez o Franco descer um pouquinho mais como um zagueiro ali ao lado do Lianco. O menino virou primeiro volante, o Rubens deu um passinho para dentro. O Coelho, que estava lá do outro lado, foi pro lado que a gente imaginou que ele ia jogar desde o início, do lado esquerdo do ataque. E o Palácio entrou na dele, lá na ponta direita. Então o time ficou muito mais ofensivo, ganhou um jogador a mais de ataque, né? Porque o Palácios tem mais característica de atacante do que o Rubens, por exemplo, que deu um passinho mais para dentro, virou um volante ali, né? E aí você passou a ter um jogo muito mais forte, muito mais consolidado,
pelos dois lados do ataque, né? Tanto com o Palacios pelo lado direito, quanto com o Coelho pelo lado esquerdo. Então, assim, você ia correr alguns riscos? Até ia, mas riscos muito pequenos, muito tranquilos, considerando a postura e a formação do seu rival em campo. Nós estamos falando aqui que o Galo pode ter corrido alguns riscos ali. Quem não pode correr risco com o seu patrimônio de forma alguma é você, meu amigo. Então, estou aqui para falar sobre a Confiax, que tem os melhores preços do mercado para plano de saúde, para seguro para o seu carro ou para sua moto, para seguro para o seu equipamento eletrônico, para consórcio, para seguro viagem. Então, vai na minha, eu sou cliente, sei o que eu estou falando. Aqui está rolando o banner da promoção de malas prontas. Você fechando qualquer um desses produtos aqui até o dia 20 de fevereiro, você vai concorrer a um kit muito legal com mala de bordo e mochila da Bagajo e um headphone da JBL. Então faça a sua cotação, feche o seu seguro ou o seu consórcio com a Confiax para você ficar tranquilo em relação ao seu patrimônio. Combinado? Palacios entrou bem no jogo, teve uma jogada bonita dele pelo lado direito, que ele dá uma caneta no adversário, tenta invadir a área pelo lado, acaba não dando certo, mas entrou bem, gostei da entrada dele. Vocês sabem que eu tenho um pezinho atrás com o Palacios, eu não acho que ele está pronto, acho que é um cara realmente para você ir aos poucos dando minutos, amadurecendo. Acho que ele tem qualidade, pode virar um grande jogador, mas ainda não é, na minha opinião. Mas entrou muito bem no jogo. O Cruzeiro, como eu disse, tinha pouquíssimo ímpeto ofensivo, né? Tentava uma coisa ou outra aqui num lance que roubava uma bola no meio, né? Um lance de bola parada, um lance de cruzamento na área, mas era muito pouco. Uma dessas vezes que eles tentaram uma construção roubando uma bola na intermediária, foi uma bola que o Rubens perde a bola ou erra um passe ali, o Cruzeiro tenta a transição e o Rubens vai muito bem na recomposição, faz um desarme impecável de carrinho, né? Um carrinho limpo na bola e sai jogando aquele desarme, né, 10-10 ali, perfeito. E interessante pra gente dizer o quanto que o Rubens está muito bem nessa recomposição, nesse jogo sem bola pelo lado esquerdo. É o que eu tenho dito, né? O Rubens não é o jogador horrível que muita gente fala, definitivamente não é, ele tem qualidade, e ele também não é o cara mais brilhante do mundo com a bola no pé, assim, né? No jogo criativo, pensando na construção, ele não é o jogador do mesmo nível técnico, por exemplo, do Scarpa, que tá do lado dele, né? Ele é um cara voluntarioso, é um cara que pisa na área, é um cara que te dá volume, toda hora ele tá dando opção, muito bom fisicamente, tem muito fôlego também, e defensivamente ele é muito bom. Então a dobradinha dele ali com o Arana pelo lado funciona muito do ponto de vista defensivo, ele faz a recomposição muito bem, ele tem noção de posicionamento de volante, tem noção de posicionamento de lateral, porque ele conhece todas essas funções, e é um coringa, que é o que o Cuca diz que adora e que é necessário ter no elenco, né? O Rubens é um cara que, assim como o Coelho, assim como o Scarpa, que em dado momento foi jogar pelo lado e o Coelho jogou um pouco mais por dentro, assim como o Menino, assim como o Alan Franco, são caras que você muda o posicionamento durante o jogo, né? O Atlético com o Cuca tem sido legal observar, tem tido muita variação tática. Então, esses caras que eu citei e alguns outros, né, mudam o posicionamento durante o jogo. O cara não começa de um jeito e termina daquele mesmo jeito, né? E isso é muito legal de observar. Então, o Rubens é um jogador taticamente muito interessante, é um cara muito guerreiro. Eu entendo, né, quem diz que o Rubens não é o titular dos sonhos para o time do Galo, que vai brigar por título, etc. Eu entendo e até concordo. Mas não é também esse jogador horrível que muita gente diz. É um cara útil, é um cara importante, é um cara que tem suas qualidades que precisam também ser ressaltadas. Sobre o Coelho eu vou falar já, tá? Fica tranquilo que eu não esqueci dele não, nem dele, nem do Lianco, vou falar bastante sobre esses caras daqui a pouco. Mas aos 9, enfim, rolou o gol do Galo, o primeiro gol da partida, aos 9 minutos do segundo tempo, né? Foi o 9º gol, aliás, foi o 8º, depois ele fez o 9º, mas o Hulk agora tem 9 gols e 2 assistências contra o rival, né? Esse gol aos 9 do segundo tempo teve assistência do camisa 2, isso tudo num clássico disputado no dia 9/2, né? Várias coincidências aí que remetem à maior goleada da história dos clássicos, só a curiosidade aqui. Mas, cara, uma jogada muito interessante, né? O Arana ali bem próximo do Coelho pelo lado esquerdo. O Coelho faz um cruzamento no segundo pau, né? Buscando ali o Natanael. O Natanael, muito inteligente, ajeita de cabeça para trás e o Hulk de pé direito finaliza. Não é o chute impecável, a bola não vai no ângulo, nem vai com tanta força. O Cássio aceita, a verdade é essa. Não estou tirando mérito do Hulk de forma alguma, né? Foi o melhor em campo, fez o segundo gol depois. Mas, fato é que é uma bola defensável. Se fosse o nosso goleiro tomando essa bola, se fosse o Everson tomando um gol desse aí, ia ter 80% da torcida aí na bronca com ele. Mas que bom, né? O Cássio fez a boa ali. Aliás, eu acho que não vai durar muito no gol titular do Cruzeiro, não. Não tem nada a ver com isso, não é problema meu.
mas, cara, erra recomposição, erra reposição de bola em alguns momentos, falhou no lance do gol. Eu vi ontem parte da torcida do Cruzeiro vaiando ele, boa parte da torcida do Cruzeiro vaiando ele, se bem que não é muito parâmetro não, porque eles vaiaram até o Matheus Pereira lá, que até outro dia era o melhor meia do Brasil, craque, não sei o quê. Então, enfim, torcida estranha. Mas fato é que ele deu a parcelinha de contribuição dele ali, igual o Everson adora falar, né, sobre as defesas dele. Não, dei minha parcela de contribuição, o Cássio também ajudou um pouquinho naquele lance. E na hora que o gol do Hulk aconteceu, que aquela bola entrou, eu pensei, bateu o Odão. Quem me acompanha nas redes sociais viu que no sábado, na véspera do jogo, eu fiz o story lá dizendo, gente, o Odão para esse clássico tá imperdível, lá na KTO. Tava pagando 7, começou com 6,25, eu acho, mas chegou a 7 a odd pro Atlético vencer o clássico com gol do Hulk. Gente, definitivamente isso não é nada improvável. O Hulk adora fazer gol contra o Cruzeiro, agora são 9, o Atlético ganhar do Cruzeiro no Mineirão é normal. Então assim, odd 7, quem pegou forrou, né? Quem pegou se deu bem. Lembrando que a KTO tem essa e várias outras promoções super legais. Tem o ganho antecipado. Ontem, por exemplo, o Galo abriu 2-0, acabou. Mesmo se acontecesse uma tragédia depois, tomasse o empate, quem apostou na vitória do Galo, como eu, já tinha garantido ali o green, né? Então, kto.bet.br, fica de olho, tem muita odd legal, muita promoção boa, o QR Code está na sua tela. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos e que é para você apostar com responsabilidade, sempre usando aquela grana que está sobrando e nunca a que está faltando, beleza? O Galo já era dono do jogo antes do gol e depois ficou mais ainda, né? Totalmente dominante, valorizando a posse de bola, tocando a bola, atraindo a marcação dos caras para achar o jogador livre. Quando você tem um jogador a mais ganhando o jogo, realmente você fica numa situação muito favorável para conquistar os 3 pontos, foi o que aconteceu. Aos 17, o Galo quase faz o segundo gol com o Coelho, seria uma coroação legal para um ótimo jogo que o Coelho fez. Uma bola do Gabriel Menino, lindo passe do Menino, aproveitando, né, uma bola na diagonal, nas costas do zagueiro, o Coelho ganha a frente, tenta finalizar na saída do Cássio, mas o Cássio aí sim faz uma boa defesa, mas o Galo já era, sem dúvida nenhuma, merecedor do segundo gol. Enfim, já tinha volume para estar ganhando de mais de 1-0, mas nesse lance a gente parou no goleiro adversário. Depois de uns minutos, o Cuca recompõe a zaga com a entrada do Igor Rabelo, que aliás entrou muito bem, participa do lance do gol, né, do Hulk, o segundo gol. Vou falar sobre esse lance já. Mas aí certinho, né? O Atlético já ganhando o jogo, você coloca um zagueiro a mais, até para ter ali uma bola aérea mais segura. O Cruzeiro ia ter basicamente só isso até o fim do jogo, né? Defensivamente o Galo estava muito bem postado, o Cruzeiro não ia ter lance de superioridade numérica, nada do tipo, muito menos com o Galo já ganhando o jogo. Então você coloca um zagueiro a mais ali para ter uma bola aérea mais segura. O Rabelo foi normal para dele ali do lado do Lianco e o Franco, que era zagueiro nesse momento, voltou para o meio campo, né? O Menino foi quem saiu nessa substituição. E curioso a entrada do Rabelo, porque a gente pode deduzir, e é uma dedução, pode ter sentido ou não, que o Rabelo nesse momento é o primeiro reserva na cabeça do Cuca, né? Eu achava que seria o Fux, sendo bem sincero, se fosse para palpitar, com base na temporada passada, etc., eu achava que o Fux estava aí à frente do Rabelo nessa hierarquia da zaga, mas a princípio não. Claro que pode ter sido, né, uma entrada, pensando nesse jogo especificamente, às vezes para outro jogo pode entrar o Fux antes do Rabelo, mas nesse momento, né, o Rabelo ou foi ontem, a primeira opção ali, reserva para a zaga do Galo, entrou muito bem. E é legal, né, cara? Você vê um cara que sempre foi muito profissional, um cara resiliente, porque em vários momentos foi criticado por parte da torcida, não foi titular em nenhum momento, praticamente nenhum momento da temporada passada, e ficou, né, teve possibilidade de sair, mas preferiu ficar, né, brigar pela posição dele e tem sido útil. Ontem fez uma partidaça depois que entrou, verdade, as condições não eram das mais complexas, o adversário com a menos ok, mas fez um baita jogo, participou do lance do gol, então parabéns também pro Rabelo. O Cruzeiro, perdendo o jogo, se viu obrigado a tentar pressionar um pouco mais, tentar sair um pouco mais para tentar o empate, mas o Atlético, como eu disse, completamente dominante ali no setor defensivo. Você tem um goleiro que é craque com os pés, faz toda a diferença. O Cruzeiro tentava pressionar, o Everson quebrava uma bola no meia, girava a bola no lateral, no zagueiro, muito tranquilo. O zagueiro tem a tranquilidade que pode dar o passe no goleiro, que ele vai saber o que fazer, então o Cruzeiro não conseguiu roubar nenhuma bola no setor ofensivo deles, defensivo nosso, levar perigo real em nenhuma situação. O Galo estava conseguindo tirar até os cruzamentos dos caras, assim. Quando o Cruzeiro conseguia levar algum volume para o ataque, o Atlético tirava o cruzamento. A zaga estava bem marcada e no cruzamento os caras já conseguiam bloquear, então não teve nenhuma jogada de perigo.
né, nessa fase do jogo. 1-0 estava muito barato, teve o lance do Coelho pela esquerda, um lance bonito, que ele faz um driblinho de futsal ali, né, e cruza rasteiro e ninguém completa. O Galo merecia já há algum tempo o segundo gol e ele veio ali mais ou menos aos 41, numa jogada que tem muito mérito do Igor Rabelo, então mais uma vez parabéns a ele, faz o lançamento ali perfeito no Hulk, né, o Cruzeiro estava, né, em linha mais alta, marcando os jogadores do Galo e também tentando alguma coisa, e aí a bola entra para o Hulk no meio do campo e aí ele começa o show dele para cima do Fabrício Bruno. Ele ganha do Fabrício Bruno 3 vezes. Ganha na primeira, girando e colocando na frente. Ganha na velocidade, né? Por incrível que pareça, aí, o zagueiro mais rápido do planeta Terra perdeu na velocidade para um atacante de 38 anos, né? Quase 39, aos 41 do segundo tempo. E dentro da área perde também na disputa física, né? O Fabrício Bruno tenta dar um tranco no Hulk ali, perde a disputa para ele, o Hulk ataca o espaço certinho no segundo pau. O Coelho impecável no cruzamento, aquela bola só passa ali. Se ele dá um pouquinho para trás, a zaga corta. Se ele dá um pouquinho mais para dentro, o goleiro consegue interceptar. Então a bola do Coelho é milimétrica, assim, com GPS, na força certa também. Não pode ser forte demais, se não passa do cara, fraca demais, a zaga vai cortar. A bola do Coelho é impecável, o Hulk faz o segundo gol. E aí a gente fecha o caixão e parte pro abraço, né? Tem que falar do Coelho, cara. Partidaça do atacante argentino do Galo. É um cara que, assim como o Júnior Santos, tem velocidade, só que eles são jogadores que, apesar de terem características parecidas, são diferentes. O Júnior Santos é um cara mais do arrasto da força física. Beleza, que pode ter drible, ele vai em algum momento pedalar e tal, mas basicamente é botar na frente e ganhar, na força, no corpo e vambora, e vai arrastar. E mais uma vez, repito, tenho certeza que vai ser muito útil na temporada. Foi expulso no último jogo, lá no penúltimo, né? Agora contra o Atlético, beleza, a gente ficou nervoso, eu reclamei aqui dele, beleza, mas vai ser muito útil. Agora o Coelho é um jogador também de 1 contra 1, mas que é mais, pensa mais, assim, um pouco mais inteligente. Então ele tem mais bola, mais jogo com o pé, tem drible, tem mais inteligência, acha um passe um pouco mais preciso, né? Então é um cara que me agradou muito. Claro que é o início, a gente conhece pouco do jogador. Aliás, para vocês já saberem, essa semana a gente vai publicar o Além do Bid do Coelho, tá muito legal. A gente vai explicar com detalhes aí a trajetória do Coelho até a chegada ao Galo. Mas gostei demais, cara. Os parabéns para ele, foi um dos protagonistas no jogo e foi preciso, perfeito o passe dele pro segundo gol do jogo, o segundo gol do Hulk na partida. Na linha dos elogios individuais aqui eu não posso deixar de falar do Lianco, né? Poucas vezes na minha vida eu vi um desempenho individual de um zagueiro tão próximo da perfeição como foi o Lianco ontem no Clássico, né? Num jogo desse tamanho especificamente. Eu sempre menciono, quando eu falo de zagueiro em clássico, a partida do Gemerson contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, jogo 1 de 2014 no Independência. O Gemerson nesse dia é um absurdo, assim. Ele não perde uma, ele estava marcando, salvo engano, o Ricardo Goulart mais de perto. E é bizarro, assim, ele coloca o Goulart no bolso mesmo. O Goulart não arruma nada naquele jogo. E foi o Lianco ontem, cara. O Lianco ganhando todas no alto, firme por baixo e com classe para sair jogando, tranquilidade, passes firmes. Tem um lance que a bola vem longa, ele e o Dudu, beleza, que aí é até covardia, né? Fisicamente os dois são muito diferentes. O Leandro é muito mais alto, mais forte, enfim. Mas ele só dá uma ajeitadinha aqui no corpo, né? Pra tirar o Dudu, mata a bola no peito e sai jogando, assim, cabeça erguida. Aulas de atuação realmente muito próxima da perfeição. Se não foi nota 10, foi nota 9,5, assim. O Leão, que é aquilo, cara. Ele fala na zona mista, né? É um jogo importante para eu mostrar que eu não sou só esse doidão e tal. E não é. O Lianco é muito bom zagueiro. É claro que fica sempre aquele pé atrás, e o Cuca foi perguntado sobre isso na coletiva, né? E deu uma boa resposta, que tá sempre conversando com ele e tal. Ele precisa realmente ter a cabeça dele no lugar. Se ele tiver a cabeça dele no lugar e conseguir achar esse equilíbrio, né? Achar esse ponto certo. O que é o ser firme, que foi o que ele foi no Clássico, e o que é o ser mais do que firme, ser violento, correr o risco de ser expulso, colocar o meu time em perigo, aí não pode. Aí realmente passa a ser muito perigoso, especialmente pensando no mata-mata, etc. Então sim, é um cara que exige uma atenção especial. Né? Todo esse clima, a gente já percebeu que o ambiente mexe muito com ele. Ontem, antes do jogo, ele estava lá batendo na cara, né? Beijando o escudo, claramente assim, muito mais pilhado do que os outros. Isso é bom? É ruim? Depende. No caso de ontem foi muito bom, né? Ele entrou no jogo na medida certa, mas conseguiu ser ao mesmo tempo firme e ao mesmo tempo tranquilo, né? No jogo.
mas tem sim que ficar de olho nele, conversar sempre, acalmar, porque ele tem muita qualidade. Se ele fosse só um brucutu maluco, que fosse dar porrada em todo mundo e ganhar a torcida só na base da imposição física, seria uma coisa, mas não é o caso. Ele é muito bom zagueiro, bom jogador com a bola no pé, sabe jogar futebol muito bem, tecnicamente muito, muito bom. Então, se a gente conseguir achar esse equilíbrio, e é trabalho, claro, dele, também da comissão, dos psicólogos do clube, etc., a gente tem zagueiro para muito tempo, zagueiro titular absoluto. Cravo aqui que em 2025 é o melhor jogador do sistema defensivo do Galo até aqui, com tranquilidade. Fim de papo, né? A torcida do Cruzeiro foi embora até antes do jogo terminar, depois do gol do Hulk ali, é aquela cena que é sempre prazerosa de ver, né? As arquibancadas esvaziando ali com os torcedores adversários indo embora porque seu time ganhou. E aí o jogo termina pouco depois, né? Sem grandes lances de perigo depois do segundo gol do Hulk. E o Atlético ficou numa condição muito mais tranquila. Curioso, né? O Atlético estava dias atrás correndo um sério risco de ficar fora da semifinal, e não é porque agora ganhou o Clássico que tudo que aconteceu passa, né? Então a gente não precisa falar, sustento a minha opinião, que foi uma má ideia a ida para os Estados Unidos, que não fez sentido, que o Atlético correu um risco desnecessário. Ainda bem que mesmo correndo esse risco, os caras foram muito bem, o time principal, o Cuca, né, e os titulares, enfim, e conseguiram dar essa volta por cima e agora estão a uma vitória simples contra o Itabirito para para o Galo confirmar a vaga para a semifinal. Continuo achando que não fez sentido a ida para os Estados Unidos, mas obviamente a crítica ela é menos pesada, minha e de todo mundo, porque o efeito aparentemente não será ruim, não será tão ruim, porque o Atlético provavelmente vai para a semifinal, né? A lógica é ganhar do Itabirito e ir para a semifinal, podendo ir inclusive como o melhor primeiro, né? Como primeiro geral do campeonato. Depende do resultado do Tombense. O Tombense pega o Vila em Nova Lima. Se o Tombense não vencer e o Galo vencer o Itabirito, o Atlético será o primeiro colocado geral e vai pegar quem passar como segundo, né? O melhor segundo aí. Pelas minhas contas, não tem chance nenhuma de Atlético e Cruzeiro na semi, tá? O Atlético vai pegar ou o Tombense, caso o Tombense vença o Vila. O Tombense vencendo o Vila, o Tombense vai ser o primeiro geral, o Galo passa como segundo do grupo, melhor segundo, e eles se enfrentam na semi. E a outra semi será Cruzeiro contra o melhor do grupo do América e do Atlético. Caso o Galo, né, vença e o Tombense não vença, o Galo vai passar como melhor primeiro e o Galo pega o segundo, o melhor segundo, que provavelmente será, né, do grupo do América e do Atlético. Então, América ou Atlético. Então, Atlético e Cruzeiro na semifinal é algo, se não impossível, praticamente impossível de acontecer pelo que eu fiz os cálculos ali. É isso, futebol é assim, esse modelo do Mineiro eu acho uma maluquice, não acho que deve continuar, acho que precisa ser revisto, mas o Galo, enfim, respira aliviado e agora pode, claro, fazer o dever de casa na quarta-feira, ganhar do Itabirito e planejar aí a semifinal e a grande final, tomara, do Campeonato Mineiro, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, deixa aqui nos comentários o que você acha, você concorda comigo, não concorda, enfim, suas percepções sobre o jogo também. Hoje mais tarde tem live, às 19 horas tem Falazada aqui no canal normalmente, essa semana tem além do vídeo do Coelho, muito conteúdo legal pela frente. Um grande abraço, obrigado pela companhia, não esqueça de deixar o like caso tenha gostado do vídeo, saudações atleticanas e até a próxima.